Eu entendo que a melhor forma de você liderar é liderar por exemplo. Seu time, ele não faz aquilo que você fala, seu time faz aquilo que você faz. Seu time está todo o tempo te observando como é que você reage, não apenas na vitória, mas na derrota. As habilidades que definem os líderes do futuro não são apenas técnicas, são humanas. É ter a capacidade de ler o ambiente, de se adaptar, de inspirar, de conectar as pessoas a um propósito e de sustentar a disciplina e foco, mesmo nos momentos mais difíceis. É isso que diferencia líderes comuns de líderes extraordinários. E a convidada de hoje é referência exatamente nesse assunto. Ela é executiva global com mais de 25 anos de experiência, com passagens em empresas como Nike, Apple e Microsoft. E além de tudo, é autora best-seller do livro Power Skill. Esse episódio está imperdível. Eu sou o Felipe Amaral e esse é mais um Veruncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Fala pessoal, bom, vocês estão esperando aqui o Bruno e o Gustavo com aquele toquinho, aquela resenha logo de início, mas dessa vez eu estou sozinho aqui nessa mesa, não somente nessa mesa, eu estou com meu amigo no virtual, o Paulo Moreno. Paulo, como é que você está aí, cara? Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo certinho. Agora aí juntos, hein? Olha só, cadê Juntos, Gustavo? Cadê Bruno? Eu participei de um episódio anteriormente com meu amigo Felipe Borges, do PMI. Gostei do negócio, estou aqui de volta nessa cadeira. Mas hoje, pessoal, você que nos acompanha, hoje o episódio é incrível, é sensacional. Nós vamos conversar com uma das mentes mais brilhantes que eu tive contato. Eu tive a sorte de participar de uma palestra dela, onde ela comentou, a cada história que ela comentava, eu me conectava, me enxergava dentro daquela trajetória, lógico, as suas devidas proporções. Eu me inspirei muito nela, ganhei o livro, eu li o livro dela e eu fiquei admirado por a história que tem essa mulher. Vamos apresentar ela, Paulo? Com certeza. Também muito feliz de estar aqui hoje, né? Exatamente com essa honra em receber uma executiva aí de renome global, né? A Daphna Blaschkauer. Ela é CEO e fundadora do Superjump, com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança em empresas como Microsoft, Apple e Nike. É reconhecida também pela Forbes na lista 50 Over 50, autora do best-seller Power Skills, palestrante do TEDx, e, além de tudo isso, campeã brasileira de tênis. Uma trajetória incrível. Seja muito bem-vinda ao Veruncast, Daphna. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, prazer enorme estar nesse podcast para somar e multiplicar conhecimento. Pô, que legal. Daphna, acho que assim, a sua trajetória, ela é admiradora, né, pela trajetória que teve por grandes empresas. Imagino que você tomou diversas decisões que não foram fáceis, foram difíceis, teve muita coragem em tudo isso. Queria que você pudesse trazer para a gente um pouco desse retrospecto da sua trajetória, quais foram os momentos mais marcantes, o que tem ali quando você olha para o passado e você enxerga que aquilo fez diferença para ser hoje quem você é. Perfeito. Bom, é uma longa história. Eu digo que minha história ela é formada de 4 grandes capítulos e sem dúvida nenhuma o primeiro capítulo foi o que me moldou. Eu chamo que é a minha fundação, a minha base. Antes da minha trajetória como executiva, eu tive uma trajetória como atleta. Eu joguei tênis em alto nível. Eu fui campeã brasileira de tênis com 18 anos e eu falo que esse capítulo ele foi de fundamental importância, porque ali eu desenvolvi habilidades que eu entendo que são fundamentais não apenas para a nossa carreira, mas para a nossa vida. Habilidades como, por exemplo, a disciplina. Eu falo que a disciplina é a mãe de todas as habilidades. Você precisa da disciplina para aprimorar ou desenvolver qualquer outra habilidade. Você precisa da disciplina para fazer aquilo que você precisa fazer quando você não tem vontade de fazer. E no tênis, eu realmente tive que desenvolver essa habilidade, porque uma curiosidade para quem não me conhece, eu contei a parte bonita de ter me tornado campeã brasileira, mas a parte
que foi a mais dura e a qual eu mais aprendi, foi justamente essa. Eu tive que treinar mais e melhor que as outras meninas, porque, eu comecei a jogar tênis tarde para alguém que quer jogar em alto nível, com 15 anos, e dois, eu não tinha nenhum talento, acreditem em mim. Então, eu realmente tive que ter a disciplina para treinar quando eu não queria treinar. Eu treinava 7 por 7, 8, 10 horas por dia, faça sol, faça chuva. E uma segunda habilidade que foi fundamental, que eu aprendo como atleta, foi o foco, onde eu entendo que o foco não é apenas sobre a gente canalizar energia naquilo que a gente precisa fazer. O foco é sobre a nossa habilidade de saber distinguir as poucas coisas que são essenciais na vida das muitas triviais, em outras palavras, o que vai mover o ponteiro. E saber falar não. Em outras palavras, foco é sobre renúncia, é sobre trade-off. E respondendo exatamente a sua pergunta, eu tive que fazer trade-offs ao longo de toda a minha carreira. E eu aprendi com o tênis. Por quê? Com 15 anos, além do tênis, eu praticava natação, vôlei e judô. E ali eu entendi que na vida a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, a gente pode, mas a gente não pode se destacar em tudo. Então ali foi minha primeira decisão importante que me ensinou para todas as outras decisões que eu tive ao longo da minha carreira, que foi essa. Tive que fazer escolha. Fiz a escolha de me dedicar ao tênis para conquistar meu primeiro objetivo, digamos assim, meu primeiro grande sonho. 2 anos depois, eu tive que tomar uma outra decisão importante. Com 17 anos, eu entro na faculdade, a minha primeira faculdade, que foi Educação Física na USP, e eu tranco a faculdade, de forma que eu realmente me dedicasse exclusivamente ao tênis, que me leva a um outro grande aprendizado para a vida. Para a gente conquistar grandes objetivos e sonhos, nós temos que ser all-in, como se diz em inglês, 100% de comprometimento. Então, esse primeiro capítulo foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para desenvolver essas habilidades e para eu entender a importância de realizarmos as melhores escolhas e decisões na nossa vida. Continuo os outros capítulos, porque essa pergunta eu faço o podcast inteiro aqui. Não, deixa eu aproveitar o gancho da parte do tênis, porque eu jogo tênis desde criança, né? Lógico que não no mesmo nível do atleta profissional que você foi, mas o tênis, ele sempre fez parte da minha vida. E eu lembro na sua palestra, né, que isso me conectou muito, porque eu nunca tinha feito a correlação desse esporte com o dia a dia do trabalho, né, com as habilidades que a gente cria, né, no dia a dia. E o tênis, ele é um esporte de detalhes, né, de consistência, de resistência. Às vezes a gente vai lá no jogo, não tá dentro da quadra, 1 segundo que a sua mente vai embora, ela não volta na mesma proporção, ela não vem na mesma velocidade. E aí você precisa se adaptar àquele jogo, batida a batida, jogada a jogada, você precisa mudar o seu jogo, você precisa entender o seu adversário, aonde que é o ponto mais frágil dele naquele momento, e aí você precisa saber utilizar todas as suas ferramentas. Você precisa saber usar a sua ferramenta mental, a sua ferramenta física, a sua habilidade motora, enfim, você precisa saber qual as ferramentas que você vai utilizar ali e nem sempre você ganha. O tênis, ele te traz muita frustração, né? Game que se perde, a gente não ganha todas as jogadas. Como que isso te transformou como uma liderança, né? Aonde você enxerga que essas habilidades te transformaram como líderes e indo um pouco mais além, hoje o tênis está muito mais evoluído, né? A gente tem uma análise de dados extremamente atualizadas e hoje em dia o coach, com essa quantidade de análise de dados, tem uma capacidade de ajudar com uma visão de liderança muito grande. Como que você enxerga essas habilidades para a liderança hoje atual? Perfeito. Bom, para falar do tênis, eu falaria de um conjunto de habilidades, mas eu vou destacar uma que eu entendo que é a que melhor conecta o meu ponto de vista sobre liderança, que é sobre gestão de emoções. O tênis, como você bem colocou, durante uma partida você vai ter altos e baixos. Você perde uma bola, que pode ser a bola de um game ou de um set, e você precisa se recuperar muito rápido. Em outras palavras, você precisa lidar muito bem com frustrações e, ao mesmo tempo, ser muito rápido para tomar as melhores decisões de tática, de estratégia, do seu físico.
E isso na liderança é fundamental. A gente não vai sempre bater todas as metas, a gente não vai sempre ter a melhor comunicação junto com o nosso time, a gente não vai sempre receber ou dar os melhores feedbacks. Então, o líder ele tem um papel fundamental de autoconhecimento e de gestão de emoções. E o mesmo o tenista. O tenista, num curto espaço de tempo, ele tem que se recuperar emocionalmente, indo bem ou indo mal, e mesmo quando você vai bem. Porque quando você vai muito bem, como líder, batendo meta, ou durante um jogo, você também pode incorrer num outro erro clássico, que é a arrogância, que é a falta de humildade, é você achar que você já ganhou. As pessoas acham que o mais difícil é você lidar com a perda de um ponto ou de um game. Não. Também é difícil quando você está liderando com vantagem, porque você pode, por algum momento, esquecer do seu foco, da sua humildade, desrespeitar, achar que já está ganho, e a partir dali você não vai jogar com o mesmo nível de atenção que precisa. E o mesmo o líder. Então, para mim, a gestão de emoções é fundamental, tanto no esporte quanto na vida, e principalmente na posição de liderança, porque no fim do dia, liderar, eu entendo que a melhor forma de você liderar é liderar por exemplo. Seu time, ele não faz aquilo que você fala, seu time faz aquilo que você faz. Teu time está todo o tempo te observando como é que você reage, não apenas na vitória, mas na derrota. Então, sem dúvida, eu vejo essa analogia muito interessante do esporte, do tênis, para a posição de liderança. Que incrível, Daphne, né? E é muito legal ouvir isso, né? Essa parte de gestão de emoção e do autoconhecimento, né? Da liderança, porque e também assim algo que acho que quando você traz aí a sua trajetória, que é muito legal e que eu admiro muito, né? Em líderes aí como você, que é essa capacidade de transformar a vulnerabilidade aí em potência mesmo, né? Só que a gente também vive um mundo onde que a gente celebra muito, muitas vezes só o acerto, né? Mas pouco se fala naqueles tropeços aí que você fala, que a gente, principalmente no tênis, né, que tem toda hora, tem que ter essa gestão aí de emoção, né? E muitas vezes os fracassos invisíveis aí, né, que quase ninguém vê, né, mas que mudam completamente às vezes quem a gente se torna, né, faz muita diferença aí no dia a dia, né? Você, durante a sua carreira, né, você teve algum fracasso, um momento duro, ou algo pouco conhecido ali que te posicionou como líder e que te ensinou sobre quem você queria ser, de fato? Excelente pergunta, Paulo. Eu ouso dizer que eu devo ter tido mais fracasso do que sucesso, porque a gente tem que ressignificar essa palavra fracasso. Confesso que eu não gosto muito da palavra fracasso. Não existe você ter sucesso sem fracasso. Por quê? Eu entendi desde cedo, e de novo com o esporte, que o fracasso, ou seja, a derrota numa partida, nada mais é do que oportunidade de você aprender as áreas que você precisa desenvolver e aprimorar. E esse foi o grande aprendizado que eu trouxe do esporte para a minha vida. Não bater uma meta é um fracasso, é uma derrota. Ela é se você não aprender nada com ela. Agora, se eu perco uma partida de tênis, pauso, reflito e uso ela como ferramenta de melhoria, por que eu perdi? Será que foi meu voleio? Será que foi meu forehand? Será que foi meu preparo físico? Será que foi minha estratégia? O mesmo como executiva. Por que a gente não bateu a meta do dia, do mês, do trimestre? Será que a gente não desenvolveu, capacitou bem nosso time? Será que o produto não foi bem distribuído? Será que teve ruptura de estoque? Será que ele não está bem posicionado? Será que ele não está bem precificado? E eu entendi que essa derrota, o fracasso, na real, ela é fundamental para você entender quais são os seus gaps, quais são as áreas que você precisa desenvolver. Então, certamente, eu tive inúmeros fracassos, tanto na quadra esportiva, quanto na quadra como executiva. Muitas vezes de não ter batido meta, ou de não me comunicar muito bem com o meu time, de não inspirar, de não impactar, de não dar o melhor feedback. Se hoje eu entendo que eu sei dar um bom feedback, é porque eu errei muito não sabendo dar feedback. Se eu não atuava tão bem numa posição de liderança para inspirar, para impactar, para influenciar, é porque eu certamente não sabia quais eram as áreas que eu precisava desenvolver. No começo da minha carreira, para dar um exemplo, eu venho de uma geração que eu achava que liderar era sobre eu ter todas as respostas. Então, qualquer pergunta que meu time fazia, eu respondia. Até eu desconstruir essa ideia.
Porque, em primeiro lugar, é impossível você ter todas as respostas, para não dizer prepotente. Mas, mais do que isso, eu entendi que liderar não era eu saber tudo. Liderar era eu saber fazer as melhores perguntas para o meu time, para encontrar as melhores respostas. Inteligência coletiva. E a partir dali, eu fui me desconstruindo e continuo. Você quer saber uma das minhas definições sobre liderança? É sermos eternos aprendizes. Cada vez mais é sobre a gente desconstruir, aprender, reaprender. A forma que eu liderava há 25 anos, hoje, não faz o menor sentido. Eu venho da geração comando e controle. Hoje, esses botões, essa forma de liderar não funciona mais. Hoje é muito mais sobre uma escuta ativa, sobre uma inteligência coletiva. Nós temos desafios hoje completamente diferentes de desafios há 25 anos. Eu falo que na minha época o grande desafio era entregar resultado sob pressão, certo? Hoje é sobre você entregar resultado sob pressão, mas ao mesmo tempo você equilibrar com o bem-estar do seu time para ter sustentabilidade, longevidade, não ter burnout. Eu sou da época que nem existia burnout, certo? Hoje é sobre você ter o seu time focado num mundo de excesso. Excesso de distração, excesso de informação, de desinformação. Hoje é sobre você lidar com 5 gerações completamente diferentes. Então, hoje o mundo está mais complexo, está mais diverso, está mais incerto, e a gente precisa estar aprendendo cada vez mais e nos desconstruindo. E para o teu ponto, os fracassos, os erros e as falhas, todo dia a gente vai estar fracassando em algum momento, que a forma de eu ver é estou aprendendo. Essa fala, que eu confesso que ela ficou um pouco piegas, mas é sobre isso, é fazermos novos erros, certo? Novas falhas. E tem um termo que eu acho que foi muito inteligente de startup e do empreendedorismo que eu acho que a gente pode e deve adotar. Porque quando a gente fala em fracasso, derrota, é pesado, dói. A gente realmente associa o fracasso, não bater uma meta, não passar num processo seletivo, não ser promovido naquele ano. A gente entende como somos derrotados. Só que o fracasso ele não é permanente. Eles são realmente degraus para o sucesso, como bem disse o Giannis. Aliás, vale a pena ver esse documentário do Giannis, atleta de NBA. Essa frase é dele, que é incrível. O fracasso não é permanente. São degraus para o sucesso. Mas voltando para a startup, eles não usam fracasso. Qual que é a palavra do empreendedor? Pivotar. O que é você pivotar a sua empresa? Nada mais é do que você entender que aquele modelo, aquele seu produto, serviço, modelo de negócio, não funciona para o market fit. Você vai pivotar. Foi um fracasso. Só que pivotar suaviza, para não dizer glamoriza. Então, eu espero que todo mundo entenda realmente esses momentos difíceis e duros que vão acontecer como um momento de você ir para um outro nível, desde que você aprenda. Perfeito. Eu acho que Incrível. tem um pouco disso, né? Acho que o pivotar é o errar rápido, né? Um pouco traz essa questão da startup, né? O fracasso parece que você demorou muito para perceber que errou. Tem um pouco É o disso. errar rápido e eu vou somar. É o errar rápido, que tem dois outros pontos que eu aprendi. Errar rápido com baixo custo e baixo recurso. Esse é o grande ponto. E aí é onde está a grande diferença, no meu ponto de vista, de quem chega lá e de quem não chega, certo? Não adianta você errar rápido, mas você queimou ali o caixa da sua empresa. Tem que fazer com responsabilidade, né? Saber errar, mas com responsabilidade, né? A gente fala muito aqui dentro também, quando a gente faz isso, muito Um interessante. outro erro, que esse eu acho que é muito legal. Eu tive tantos erros, mas eu posso falar em várias categorias, mas esse eu acho que é muito importante. Um dos que todos os líderes já fizeram, continuam fazendo. Erro na contratação da pessoa certa na posição certa. No fim do dia, o papel do líder nada mais é do que trazer resultado através de pessoas. Se você errou na contratação, ou depois, no onboarding, que é a segunda fase, ou depois, que é no desenvolvimento, acompanhamento e feedback, esse é o papel do líder. Da contratação ao onboarding, ao desenvolvimento, capacitação. Como é que você vai entregar resultados? E sim, errei muitas vezes.
E muitas vezes o problema não estava no profissional. Você pode contratar um profissional excelente, mas se você não colocou ele ou ela no lugar certo, não vai performar. Se você contratou um profissional excelente, mas ele não tem o fit com a cultura da sua empresa, não vai funcionar. E esse, para mim, é um dos papéis mais importantes da liderança. Saber contratar e depois, obviamente, o desenvolvimento e a capacitação de forma que essa pessoa atinja a sua máxima potência. Acho que isso conecta até É com um, com a parte da colaboração que você traz, né? Onde a colaboração não é todo mundo lá e abraçar a árvore, né? A ideia da colaboração é que todo mundo caminhe para um objetivo em comum, né? Que todo mundo busque aquele objetivo em comum. E para que cada um se direcione para esse objetivo, o líder precisa identificar as potências de cada um da sua equipe, mas as potências que geram a visão do coletivo, porque às vezes a potência individual não necessariamente, a soma das potências individuais não necessariamente vão levar ao objetivo comum, mas a partir do momento que a gente identifica as habilidades de cada uma das pessoas, cada um dos parceiros, com a potência, com o foco do coletivo, isso ajuda muito a gente buscar a esse resultado. Como que você enxerga essa questão da colaboração com a liderança individual das pessoas, organizar a equipe? Não sei se você tem algum exemplo, algum case que você pode trazer de como que você conduziu a equipe em frente a um resultado comum. Perfeito, excelente pergunta. Primeiro, eu vou começar respondendo meu entendimento sobre colaboração. Hoje eu não tenho a menor dúvida que, mais do que nunca, ela é o novo motor da inovação. Porque nenhuma grande ideia nasce sozinha, ela nasce justamente desse encontro de perspectivas diferentes, de mentes que pensam de forma diversa, mas que compartilham o mesmo propósito. E foi exatamente isso que eu vivenciei. Nike, Apple e Microsoft. A inteligência coletiva ela é mais potente do que o talento individual. E é importante a gente também entender o que é colaboração. Porque colaboração não é só juntar os times, diferentes áreas e trabalhar junto. É sobre pensar junto, construir junto e decidir junto. E isso eu aprendi ao longo da minha carreira que exige uma mudança de mentalidade. Em que sentido? No sentido da liderança criar esse ambiente de confiança, de colaboração, onde o erro ele é visto como aprendizado e onde as pessoas se sentem genuinamente, verdadeiramente seguras para contribuir. E por fim, esse é um tema que eu gosto tanto, porque ele conecta com cultura que tanto se fala. E a colaboração é o que transforma a cultura em movimento. É o que tira a empresa da zona de conforto e a coloca numa zona de crescimento. Trazendo exemplo prático, e, de novo, em todos os momentos, em todas as empresas que eu trabalhei, a colaboração, ela esteve presente. E ela esteve presente não por decreto, não por aquele quadro na empresa, mas por exemplo. Por exemplo, da liderança, de fazer aquilo que fala. E um dos projetos, eu acredito, mais transformadores que eu liderei foi quando eu estava na cadeira de General Manager de Nike Women. O que significa esses títulos pomposos e bonitos do mercado corporativo? Basicamente responsável pela área de vendas, marketing, merchandising, produto, durante a jornada das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E essa era uma grande ofensiva global para reposicionar o negócio de mulheres. Até então, todas as marcas esportivas, não apenas a Nike, elas tinham um grande foco em homens, no que diz respeito à criação de produto, a marketing, a comunicação e a experiência com o canal de vendas, direto e indireto. E a partir daquele momento em que eu assumo a cadeira, Nike Women tinha se tornado a prioridade de Nike Inc. Eu não sei se vocês lembram desse momento, mas o CEO da Nike no momento, ele vai para Wall Street e declara que Nike Women ia ser a grande prioridade, o Mark Parker. E a partir dali, eu faço um workshop com o meu time aqui no Brasil, cross-funcional, com todas as áreas, de marketing, vendas, produto, finanças, legal, operações, para juntos
desenharmos qual seria essa estratégia para liderar a ofensiva de Nike Women aqui no Brasil e atingir 2 dos KPIs que não eram negociáveis. Para quem é de vendas conhece muito bem, que essa é a marca número 1 para ela em market share, participação de mercado, e para quem é de marketing é sobre ser a marca favorita dessa consumidora. E esse workshop foi fundamental para nos levar a essa posição e mais do que isso, para o Brasil ser reconhecido como case de best practice. E foi uma jornada, como a gente diz, tanto bottoms up, ou seja, liderando por exemplo, onde toda a liderança de todas as funções, de todas as categorias começaram a colocar essa mulher como prioridade nessa jornada, nessa estratégia, e o bottoms up, como a gente diz, fazendo com que o time participasse desde o day one, com ideias, com sugestões de como que a gente iria servir melhor essa consumidora. E o resultado foi realmente incrível. Por quê? A gente teve as melhores ideias de todo o time, não apenas do C-level, não apenas de liderança, para a gente conectar melhor com essa consumidora, trazendo melhores produtos que tinham fit com essa consumidora que reclamava, por exemplo, dela gostar muito de um sneaker, de um calçado, mas não tinha o tamanho dela, de ela gostar de um fit de uma peça, mas não tinha o seu fit feminino, a experiência em loja da mulher, que é completamente diferente do homem. Nós criamos os fitting rooms nas lojas, de forma que a mulher tivesse uma experiência mais personalizada, mais customizada. Nós tivemos influencers que conectassem, que falassem a língua dessa mulher, e fizemos eventos incríveis, ativações, que para quem é de São Paulo deve se lembrar, na Paulista 1000, esse número icônico, a gente teve a Casa Nike, uma casa onde a gente oferecia uma série de experiências, de produtos, a sneakers, customização e eventos de Nike Training Club, eventos de entretenimento. E o dia que a gente abriu essa casa, a Nike era aberta para todos os consumidores, aconteceu, sabe qual data? 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E esse foi um projeto liderado pelo time de marketing e com todas as áreas engajadas. Colaboração na veia. Uau, Daphne. Bom, Daphne, você contando um pouquinho aí dessa história, assim, e também olhando um pouquinho da sua trajetória, né, de tudo, assim, até me veio uma pergunta aqui, né, porque quando a gente fala aí de carreira de alto nível, né, o recorte de gênero, até que a gente estava citando muito aqui agora, né, não dá para ser ignorado, né? E a ascensão feminina no topo das organizações ela ainda é cheia de ruídos aí silenciosos, né, de disputas de espaço, de expectativas aí contraditórias, padrões injustos, enfim, várias coisas, né? E quase como se mulher precisasse ter uma liderança impecável mesmo. Tem que ser firme, tem que ser humana, tem que ser estratégica, tudo tem que ser ao mesmo tempo, né? E aí eu queria abrir esse espaço aqui até, né? O que é ser uma mulher líder em ambientes globais de altíssima pressão, né? E que desafios que você enfrentou, né? Não os óbvios, mas aqueles realmente aqueles comportamentos que sustentaram ali esses lugares e que fizeram aí você, né? Esse crescimento todo e tal. Perfeito. Bom, primeiro, eu preciso trazer um ponto interessante, curioso da minha trajetória no que diz respeito a ser mulher. No início da minha carreira, a gente nem falava sobre isso. A gente nem falava sobre essa questão de gênero, o que significa que eu nem percebia essa diferença. E tem um fator também fundamental, que são as minhas grandes inspirações de liderança feminina, que foram e são a minha mãe e a minha avó. O que eu quero dizer? A minha avó e minha mãe são mulheres fortes, são mulheres. Minha avó, ela veio do Holocausto, da Segunda Guerra, ela chega no Brasil sem falar inglês, sem dinheiro no bolso, ela se torna uma empreendedora e fala 6, 7 línguas. Minha avó tem 98 anos, super lúcida, graças a Deus, faz 99. Então eu tenho um exemplo de mulheres fortes, mas principalmente resilientes, que nunca me trouxeram dentro de casa essa questão de gênero ou de vitimização. E não me entendam mal, não que não exista, mas eu quero dizer que meu olhar sempre foi esse olhar de fortaleza, de resiliência, de não me vitimizar, de conquistar aquilo que eu pudesse conquistar, de eu ir atrás dos meus sonhos. A minha mãe cria 3 filhos
separada numa época que não existiam casais separados, e minha mãe também teve que começar do zero para dar a melhor educação, que foi a melhor herança que eu pude ter da minha mãe. Então eu venho desse lugar, que é um lugar de que tudo é possível. Eu lembro, no início da minha carreira, eu nem enxergava isso. Depois que eu realmente fui entender no dia a dia, desde coisas pequenas, como participações em reuniões em que eu era muito interrompida, eu só fui entender que ali havia uma questão de gênero, de espaço, de você não ser escutada. Eu comecei a perceber as promoções aconteciam mais para os homens do que para as mulheres. Eu comecei a perceber as posições que as mulheres eram contratadas. Eu comecei a perceber a menor representatividade de mulheres nas posições de vendas. E eu que trabalhei em área de vendas, empresas de tecnologia e no segmento esportivo, ou seja, todas as áreas com maior presença masculina. E sem falar, como você bem trouxe, Paulo, os desafios que todas as mulheres já tiveram, e eu também, como assédio moral, como assédio sexual. Então, eu fico feliz quando eu vejo hoje avanço. Acho que a gente ainda está longe desse lugar que eu entendo que é o lugar de uma equidade e dos estereótipos que ainda existem. Existem porque nós temos os vieses inconscientes. E aqui eu falo não só de homem para mulher. A mulher também tem esse viés inconsciente sobre a própria mulher. Aquela clássica, uma mulher que é, por exemplo, mais direta, mais prático, mais assertivo, tem o estereótipo dessa mulher ser mais agressivo. Diferente de que um homem que age da mesma forma é o homem mais confiante. E esse viés é um dos inúmeros vieses que tanto homens têm com as mulheres, como as mulheres têm com as próprias mulheres. Então, nós ainda temos alguns desafios no que diz respeito a esses estereótipos e principalmente o impacto que a gente vê, que é numa baixa representatividade de mulher, principalmente em posições de liderança. Sim. É muito difícil, né? A gente está no mundo da engenharia aqui, da Afina, então a gente também ainda vê, né, muita coisa disso, a gente vê essa evolução, né? Mas é muito legal ver você, né, falando disso, desse caminho, né, de que às vezes de ter encarado, de ter tido exemplo, né, e aí depois foi percebendo isso, porque isso acho que também faz toda a diferença, né? Quando a gente encara diferente, também faz toda a diferença esse mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre me coloquei como protagonista, de fato, da minha Uhum. carreira, da minha vida. E desde então, em todas as empresas que eu trabalhei, eu digo que eu sempre tive um duplo reto, um duplo chapéu. O chapéu de executivo, entregar resultado, entregar os KPIs, mas também o meu chapéu como mulher, com esse olhar de ajudar, de capacitar outras mulheres com mentoria para ocupar esses espaços e para lidar com esses desafios. E muitos desses desafios não são sequer percebidos, não são ensinados. Hoje se fala um pouco mais, mas eu sou de uma época, de uma geração que a gente nem falava sobre isso. Você sofria assédio moral, eu não tinha com quem falar. Você não tinha um espaço sequer para ser acolhida, eu entender como que eu precisava atuar, me comportar. Então, hoje eu fico muito feliz em atuar, em ter sempre atuado e hoje continuo também atuando, dando conselhos, mentoria para outras mulheres e também para homens, que é muito importante falar isso. Esse foi um outro aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira. Na Nike, eu participava de um comitê que chamava, ou melhor, chama, porque ele existe, WON, W-O-N, que significa Uhum. Women of Nike. E esse comitê não era apenas de mulheres, pelo contrário, eram mulheres e homens. E ali eu entendi e aprendi, por exemplo, que homens, como vocês, são importantes e necessários aliados para a gente realmente desconstruir esses vieses inconscientes que nós temos no dia a dia e que certamente impactam no que diz respeito à carreira, desenvolvimento das mulheres.
Davi, acho que você exerce um papel de referência para as pessoas, né? Você inspira muito as pessoas. Acho que você tem uma capacidade de significar muito bem as suas histórias e conseguir trazer de uma forma com que as pessoas consigam, de fato, se inspirar, né? Mudar um pouco a visão. E eu tive um pouco disso na sua palestra, sabe? Você me inspirou a pensar diferente, né? Eu era tenista e eu trabalho com estratégia e vendas, então imagino o quanto que as suas conexões fizeram sentido para mim. E você tem muito isso. E hoje você está com o Super Jump. O que é o Super Jump? Que você buscando essa frente de educação, conta um pouco para a gente o que é essa nova empreitada que você está trazendo. Bacana. Como você bem trouxe, o Super Jump é esse convite para dar um super salto de conhecimento para o seu crescimento e desenvolvimento e conecta com uma das minhas paixões, que é educação. E não à toa, educação e esporte são minhas paixões, porque eu entendo que ambos são veículos de transformação e de inclusão. E o Super Jump é uma empresa de educação e desenvolvimento humano que transforma conhecimento em ação. Aonde, junto com a minha super sócia, Anita Fischer, a gente criou um conteúdo, uma metodologia e uma experiência com palestras, treinamentos, imersão, mentoria, de forma a capacitar líderes e liderados, times e culturas organizacionais nos temas que permearam a minha carreira, na área de liderança, na área de vendas, cultura, inovação, e o fio condutor é alta performance. No fim do dia, todas as empresas, líderes e liderados estão buscando atingir resultado, estão buscando atingir a sua máxima potência. E a nossa missão é muito clara, é sobre ensinar, mas não apenas ensinar, é também sobre encantar e empoderar. A frase que é a alma do Super Jump é o Learning is the new cool, que significa essa ideia da gente desmistificar de que aprender é chato. Aqui a gente fala que aprender é legal, é descolado, aprender é ação, que se traduz na nossa metodologia, na nossa forma. A verdade é que a gente, desde cedo, na escola, quando a gente falava em estudar, todo mundo associa ao quê? Ai, que chato, tem prova. E o Super Jump, a gente tem um mascote, aqui está o olhinho, inclusive, do mascote, que é o Jampinho, que é justamente sobre essa ideia que, a gente está vivendo hoje um mundo veloz, com abundância de informação, que não existe mais uma linha de chegada, certo? De diploma. É uma linha de jornada de aprendizado contínuo. E o Super Jump é exatamente sobre isso. Como é que a gente ajuda o seu time, quer seja numa posição de liderança ou de liderado, a desenvolver essas habilidades que são tão importantes nos dias de hoje. E eu falo isso porque eu nunca estudei tanto, eu vivenciei isso durante 25 anos, e hoje eu ensino aquilo que eu aprendi de uma forma cool, de uma forma gostosa, mas principalmente trazendo metodologia, trazendo técnicas, ferramentas e os cases que eu realmente vivenciei nessas áreas. E os dados comprovam o quanto que isso hoje é mais do que necessário. É crítico e é urgente. Eu vou trazer alguns dados para vocês. Tem um dado recente da pesquisa do Instituto Gallup que revela que 77% dos colaboradores hoje não estão engajados. Por que esse, no meu ponto de vista, é um dado grave e urgente? O que significa você falar que basicamente 8 de cada 10 colaboradores não estão engajados? Eles não estão comprometidos, não estão motivados. Como é que você vai entregar resultado e a tão desejada alta performance se seu time não está engajado? Você sequer sabe quem são, o porquê que ele está desengajado. E sabe qual que é a consequência de um colaborador que não está engajado? É o pedido de demissão. E a razão número 1, esse é um outro dado também assustador, a razão número 1 pela qual um colaborador pede demissão é o seu líder direto. Ou seja, nós estamos hoje com um gap de liderança e um gap de liderados. E eu não tenho a menor dúvida que hoje a gente fala tanto sobre inteligência artificial, acho incrível as pessoas buscarem estudar, mas eu não tenho a menor dúvida que mais importante do que a inteligência artificial é a gente desenvolver a inteligência humana. É sobre esse conjunto de habilidades que eu também falo no meu livro, Power Skills. Mais importante do que inteligência artificial, o seu time vai precisar ter foco nesse mundo de distração, de nada adianta ele saber
mexer em alguma ferramenta, tecnologia é importante? Claro que é. Eu sou fruto de empresas de tecnologia e inovação, mas tecnologia é ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Seu time precisa antes ter foco, teu time precisa ter disciplina, teu time precisa saber aprender a colaborar, teu time precisa de adaptabilidade. Essa é uma habilidade que, no meu ponto de vista, pouco se fala e hoje ela é urgente. E sim, existe técnicas. A boa notícia é que essas habilidades, elas são todas treináveis. E é onde eu entendo que está o maior gap e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade das empresas para buscarem o resultado que tanto desejam e, principalmente, eu vejo hoje uma das maiores dores. As pessoas não trabalham mais apaixonadas. Eu lembro da minha época, as pessoas tinham orgulho da empresa pela qual elas trabalhavam. Hoje é basicamente o trabalho buscando você pagar o seu boleto no fim do mês. E por fim, Interessante. Nossa. É, Uhum. pô, e- super interessante esse lado, assim. Você que está muito envolvida com essa questão de educação e também super atualizada, como que você vê o impacto dessa inteligência artificial, de fato, no interesse das pessoas em querer se desenvolver, em querer se capacitar? Porque, às vezes, hoje está muito mais fácil, né, chegar a um nível de informação, vai lá, busca informação, a curto prazo você captura essa informação, mas a gente não acaba tendo o tempo da retenção desse conhecimento e a gente não explora a nossa capacidade de desenvolver, né, cognitivamente aquela matéria, aquele estudo, aquele tema. Como que você vê hoje o futuro da educação no modelo de aprendizagem, no modelo que as pessoas de fato se interessem em se envolver dentro desses temas e evoluir de conteúdo profissionalmente, enfim? Perfeito. Então, é inegável a importância hoje da inteligência artificial e eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser disruptiva. O grande ponto, e eu falei isso ontem, inclusive, numa palestra, numa aula que eu dou sobre liderança com inovação, é nós entendermos essa tecnologia como ferramenta, ferramenta de produtividade, de forma que a gente ganhe eficiência e escala e que nos sobre tempo para a gente fazer função que apenas cabe ao ser humano, ao líder, como, por exemplo, a criatividade, sobre, por exemplo, a estratégia. Você não vai ter uma AI que vai pensar estratégia para sua empresa liderar, para ganhar market share. Ela é uma, eu gosto muito do termo que a Microsoft usou para dar o nome para a sua ferramenta de AI, que é o Copilot, porque é a forma como eu realmente enxergo, ela é o seu copiloto, mas o cérebro é o seu, a inteligência é humana, e mais do que isso. A gente falou tanto sobre colaboração, é sobre conexão. A conexão, ela é humana, a conexão acontece através de pessoas. A confiança se dá através de pessoas. A ferramenta, ela nada mais é um retorno daquilo que você está colocando, direcionando, certo? É o seu input que vai gerar um output, que vai gerar uma resposta. E para isso é necessário uma habilidade fundamental, que é o pensamento crítico, que é a sua habilidade de fazer as melhores perguntas. Para você ter o melhor de uma ferramenta de AI, para você ter seus melhores agentes, você precisa dar os melhores inputs, as melhores perguntas, para que você ganhe essa produtividade, mas principalmente o que eu falo muito, não confundirmos estar ocupado com estar produtivo. Eu vejo muitas pessoas ganhando-se em eficiência com agentes de AI, mas esse tempo que ela estaria economizando, ela está se ocupando de outras coisas que não necessariamente a torne mais produtiva. Pelo contrário, olha que curioso, a gente está vivendo um mundo cada vez mais com abundância de informação, cada vez mais com abundância de tecnologia, e cada vez mais a gente vê as pessoas cansadas, exaustas, ansiosas, depressivas. Então tem algo errado aqui. E no meu ponto de vista está justamente em a gente não estar sabendo usar a tecnologia a nosso favor. E, Daphne, quando você fala disso até, está relacionado, não sei se eu entendi bem, a gestão de energia que você também traz em uma lá das habilidades do Power Skills do seu livro? Ótima pergunta, sem dúvida nenhuma, ela está relacionada. Eu falo que nós temos 4 dimensões de energia. Nenhuma delas está relacionada à energia de inteligência artificial. Nós temos a primeira dimensão, que é energia física, que essa é a mais conhecida, mas eu também acho que é a mais negligenciada. O que é energia física?
está relacionado à alimentação. A gente é o que a gente come. Se eu venho para uma gravação de um podcast aqui com vocês, ou dar uma palestra após comer uma feijoada ou um churrasco, certamente isso vai impactar a minha capacidade cognitiva. Normalmente, quando eu tenho um evento importante, eu vou comer leve e muitas vezes estar com jejum intermitente. Preciso de clareza, preciso de velocidade para os meus pensamentos. Ainda na energia física, nós temos o sono, que por muito tempo as pessoas negligenciaram. O sono, ele é hoje utilizado por atletas como um elemento, um ingrediente fundamental de alta performance. É no sono que a gente se recupera. Terceiro ingrediente de energia física é exercício físico, atividade física. Eu faço atividade física para minha saúde, mas principalmente para eu estar mais produtiva. Isso é química pura, é através do exercício físico que você está colocando na sua corrente sanguínea dopamina, serotonina, os hormônios de bem-estar, de prazer. Essa só é a primeira dimensão, que a gente negligencia. A gente está preocupado com a inteligência artificial e a gente não cuidou do nosso sono. Segunda dimensão da energia é a energia emocional. A gente também falou sobre isso, a nossa capacidade de fazer a melhor gestão das nossas emoções, estimular as emoções positivas e mitigar as emoções negativas. Por quê? Porque as emoções negativas drenam a nossa energia. E a emoção positiva, ao contrário, ela recarrega a nossa energia. E tem técnicas para isso. Não vou falar aqui, senão dá mais um podcast, mas quem se interessar pode nos procurar no Super Jump para a gente fazer uma palestra apenas sobre foco, porque esse é um tema de foco. Eu falo que o mais importante não é fazer a gestão do tempo, é a gestão de energia, porque o tempo é limitado. Todo mundo tem 24 horas num dia. Agora, a energia, ela é reciclável, ela é infinita. Então, falamos da gestão de tempo, falamos da energia física, falamos da energia emocional. Terceira dimensão, energia mental. O que significa? Vou trazer um dado para vocês. Vocês sabiam que nós fazemos 30 interrupções ao longo de um dia só para checar mensagem? Parece uma bobagem, mas não é. Porque cada interrupção dessa está roubando parte da nossa energia. Tem uma outra pesquisa que revela que nós, em média, desperdiçamos 2 horas e meia do nosso dia checando mídia social. Ué. Também estamos dispersando energia, porque muito dessas horas em mídia social a gente está consumindo coisa ruim. E a quarta dimensão da energia é energia espiritual. E aqui eu não estou falando sobre a questão de religião ou de crença. Aqui é muito relacionado a um conceito da filosofia do estoicismo, que é sobre você viver de acordo com o seu propósito, você viver de acordo com seus valores. Vou dar um exemplo na prática. Vocês já perceberam, já sentiram que quando vocês estão trabalhando em algo que vocês são apaixonados, que está relacionado com o seu propósito, você não sente o tempo passar? Vocês já tiveram essa sensação? Nossa, o dia voou. Total. Você está ali apaixonado. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando você está fazendo algo numa empresa, numa cultura tóxica, num momento ruim, pode ter passado 2 horas, mas aquelas 2 horas foram as horas que mais drenaram a sua energia. E essa é a energia espiritual. E aí está a inteligência humana em a gente saber gerenciar muito bem essas 4 dimensões de energia, porque elas se alimentam mutuamente. Quando uma vai muito bem, ela ajuda as demais. Quando uma também não vai, ela drena as demais. Sensacional. Uau, Muito bom. Tudo a ver com liderança mesmo. Daphna, o Gemba é aquele, vem da origem japonesa, né? Que é quando o líder desce para o campo, lá desce para onde de fato as atividades agregam valor, onde realmente impacta o resultado, para que ele consiga tomar decisões com conhecimento de causa e não tomar decisões à distância, né? Então a gente queria que você pudesse trazer um exemplo seu, né? Algum caso da sua trajetória, aonde você desceu para o Gemba, onde você foi lá junto com o time, lá na ponta de lança lá para conseguir ajudar o time, resolver alguma coisa, que lição aprendida que você tirou de tudo isso, que resultado que você gerou. Conta alguma história pra gente.
Perfeito. Bom, vou trazer a história do lançamento do iPhone no varejo aqui no Brasil, quando eu estava na posição de diretora de vendas para a Apple. Imagina só, era uma época que a gente ainda estava nos primórdios de smartphone aqui, e o mesmo vale para o lançamento do iPad. Aliás, eu vou trazer a história do iPad, que é mais interessante ainda, porque o iPad, a categoria de tablet, ainda basicamente não existia. Essa história é muito rica. Legal. Primeiro desafio, qual foi? Como é que você entende qual que é o tamanho do mercado de uma categoria que não existe? Então, a primeira descida para o game, junto com o meu time, foi a gente entender qual era a categoria mais próxima para a gente poder entender qual era esse tamanho de mercado. Então, eu junto com o meu time, eu falo, quando você está em vendas, eu acredito que vendas não está no escritório, com ar-condicionado, com PowerPoint ou com Excel, mas quando você gasta a sola de sapato. É na E o rua. primeiro ponto foi na rua, junto com meus times, com os diretores de conta, nos principais varejistas, quando a gente entendeu que a categoria mais próxima, no que diz respeito ao ticket médio, ao perfil de compra, estaria naquelas super telas na época de televisão. Era onde a gente fez uma primeira associação para entender o tamanho de mercado e o forecast, o potencial. O segundo, que foi um aprendizado super interessante de descer para o campo, foi entender quais eram as lojas no Brasil, e estamos falando aqui literalmente do Brasil, de Oiapoque a Chuí, onde tinham potencial para a gente colocar as Apple Shops. Apple Shops nada mais era do que aquele corner que você tem no varejo especializado de produtos Apple, para trazer uma melhor experiência, a experiência Apple. E aqui também foi rodando muita sola de sapato, cometendo alguns erros, porque, óbvio, você está indo para um mercado novo, e o próprio varejo, que também não conhecia esse produto e que precisou treinar e capacitar melhor os seus vendedores para educar realmente o mercado em relação ao que era esse produto. Então, falando brevemente sobre essa história de lançamento de iPad no Brasil. Eu tenho uma outra história muito boa, não sei se a gente tem tempo aqui. Pode contar, vamos pegar mais um tempinho, acho que vale. Essa outra história é muito legal. Era quando eu estava na posição de General Manager de Nike Women, onde a gente precisava conhecer quem era essa consumidora, para você servir melhor essa consumidora, trazer o melhor produto, se comunicar melhor e a melhor experiência em loja, você precisa conhecer. E normalmente, as grandes multinacionais fazem o clássico focus group, certo? Você conversa com os consumidores, você tem as pesquisas, etc. E eu confesso para vocês que eu acho válido, mas eu nunca tive um grande ahá, um grande insight dessas pesquisas. E ali, junto com o meu time, a gente teve uma ideia de ir a campo, ir para o jogo de uma forma diferente. Sabe qual foi essa forma? A gente foi conhecer o closet dessas consumidoras, com a permissão delas. E ali eu entendi que não tem nada mais revelador, não tem nada mais eficiente do que qualquer tipo de pesquisa, do que você conhecer o closet de uma mulher, porque aquele closet vai te revelar qual tipo de produto e marca que ela consome. Ela consome para lifestyle ou ela consome para performance? Ela consome marcas mais high-end ou ela consome mais marcas relacionadas a preço? Ela consome mais produtos que têm um fit acinturado ou não? Ela consome produtos que têm print, que têm cores ou mais black and white? A quantidade que nós tivemos de insights para entender quais eram os principais atributos para conectar com essa consumidora foi surreal. E isso aconteceu estando no campo, estando no time, tendo as melhores ideias para realmente conhecer essa consumidora e servir melhor. Nossa, é muito do que a gente vive aqui, né, Paulo? A gente realmente conhece o nosso cliente, o nosso parceiro, quando a gente está lá com ele, junto, sofrendo junto, batalhando junto. Baita experiência essa de fato conhecer de perto o cliente. Muito bom, Dafna. Não. E da minha parte, então, de recursos humanos, eu preciso estar onde estão os profissionais também, senão para
para alinhar qualquer parte da cultura e do que é necessário, é impossível. E aí, quando você conta isso, é muito alinhado, está muito alinhado, muito, muito legal. Que papo bom. Bacana. Bom, Dafna, estamos chegando muito no bom. final. Quer fazer mais uma pergunta aí, Paulo? Não, mas eu Curiosidade? ia já mandar para você aí essa parte final aí, Amaral. Não, legal. Dafna, que conselho que você daria para quem está começando aí a carreira, ou quem já é um líder e quer evoluir, quer buscar crescer, quer buscar fazer diferente, quer se adaptar a um mundo que hoje está diferente do passado, assim como você mesmo trouxe? Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas? Perfeito. Vou dar 3 grandes conselhos se eu tivesse começando a minha carreira, mas vale para todo mundo, e depois um para finalizar. Acho que primeiro, sem dúvida nenhuma, o que me impulsionou ao longo da minha carreira é sobre ser proativo. Em outras palavras, sejam resolvedores de problemas. No fim do dia, não importa qual é a sua posição, não importa qual é a sua empresa, é você ter essa mentalidade de resolver problema, de entregar mais e melhor do que é esperado. Esse é número 1. Número 2, e essa é uma das máximas da Nike que eu me identifico muito, é sobre você ser uma esponja. Em outras palavras, é sobre você ser curioso, curiosa, é sobre você aprender rápido e colocar em prática. E o terceiro, esse é fundamental, sobre você encontrar um mentor e sponsor da sua carreira, tanto dentro da sua empresa como fora. O mentor tem um papel fundamental para te ajudar a dar clareza nos momentos de dificuldade, a encontrar opções, a te tirar da zona de conforto, a te colocar numa zona de conforto, de acolhimento. E, por fim, um dos meus grandes aprendizados, aqui sim, agora, numa cadeira de liderança. Não há como você extrair o melhor do seu time se você não extrair o melhor de você. Ou seja, lidere por exemplo. Não subestime o valor de liderar por exemplo, porque aquilo que a gente faz ecoa mais do que aquilo que a gente fala. E é isso que a gente faz exatamente no Super Jump. Para finalizar, para quem quiser conhecer mais, eu faço esse convite para dar um super salto nas nossas mídias sociais ou conectar comigo direto. A gente quer despertar essa paixão das pessoas por aprender, mas principalmente por compartilhar conhecimento. E eu vou fechar com uma frase que abre o meu livro, que conecta com isso, que é a frase da Michelle Obama, uma referência de liderança feminina. Ela diz o seguinte: a única coisa que não podem tirar de você é o conhecimento. E isso vale o investimento. Então vai ser um prazer para quem se interessar por palestras, treinamentos corporativos, imersão. Um dos grandes diferenciais que nós temos no Super Jump, que vai além da minha vivência, experiência e oportunidade de estar com outros profissionais no formato de painel e de imersão, a gente customiza cada solução, cada palestra. Vocês fizeram parte disso quando eu estive com vocês, porque o nosso maior objetivo, sem dúvida nenhuma, é entender junto com vocês qual é a sua dor, qual é o seu desejo. Nós falamos que a gente atua como Trusted Advisors. A gente pensa junto a melhor solução. Quando eu falo a melhor solução, é o formato, é a duração, é o tema, porque a gente é apaixonado por compartilhar conhecimento. Que aula, pessoal, que aula, que episódio sensacional. Muito, muito, muito bom. Pessoal, hoje nós estivemos aqui com a Dafna Blaschkauer. Ela contou um pouquinho da trajetória dela, de grandes empresas. Ela contou o quanto que a parte esportista dela trouxe um impacto muito positivo para ela em toda essa trajetória. Ela trouxe para a gente algumas das ferramentas que ela traz no livro do Power Skill, sobre disciplina, sobre foco, sobre colaboração, o quanto que nós precisamos olhar para nós mesmos para ser uns bons líderes. Nós precisamos cuidar de nós primeiro, para depois conseguir desenvolver as outras pessoas. Ela trouxe um pouquinho do Super Jump, que é esse grande salto. Se você está querendo buscar o seu grande salto na sua carreira, na sua vida, procure o Super Jump. Com certeza vocês vão estar
com as mentes mais brilhantes e vão ajudar vocês a crescer nessas carreiras. E ainda não acabou. Se você ficou até aqui ao final desse podcast e você comentar nesse podcast, dentro de uma semana após o lançamento, você estará concorrendo ao livro do Power Skill. A gente vai mandar para vocês, a gente vai fazer uma concorrência aqui, um sorteio, para que vocês possam receber esse livro que eu particularmente já li e tem muito, mas muito conteúdo muito bom mesmo. Dafna, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast da Verum, no Veruncast. Se você quiser dar uma última mensagem para o pessoal, fique à vontade. Muito obrigado de coração. Obrigada a vocês. E se eu fosse vocês, eu seria o primeiro a comentar, porque o livro está na sua 9ª edição, são mais de 350 mil cópias vendidas, é um best-seller, ou melhor, é um long-seller, é o livro mais adotado por empresas para desenvolvimento dessas habilidades que são determinantes na sua carreira, e eu falo que essas são habilidades que não cabem em um diploma, mas elas definem resultado, não apenas na sua carreira, mas na sua vida. Então, corre aí, comenta e garanta o seu livro. Maravilha. Paulo, quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Quanta inspiração, muito obrigado, é sempre um prazer, Dafna, quando a gente fez a palestra aqui, já tinha sido incrível ter essa troca aqui, aprender mais ainda aqui de novo contigo, foi incrível, acho que esse episódio brilhante, você trazendo tudo isso e falando de liderança, dentro de tudo que a gente faz aqui, realmente só conseguiu trazer mais brilhantismo para tudo. Muito, muito obrigado aí mesmo. Foi demais. Obrigado por estar aqui com a gente e ser essa parceira aí. Obrigada a vocês, Paulo, Joel. Seguimos juntos, impactando e inspirando, e eu espero em breve estar com vocês novamente. Maravilha. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Veruncast. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP, estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.